Olá, meu nome é Dilamene Avelar. É um prazer estarmos reunidos de novo, para fazer uma reflexão. E o assunto dessa noite é um sermão pouco comentado. Quer dizer, nós até conhecemos, obviamente, porque a gente sempre ouve alguns versículos dele, não o capítulo, mas alguns versículos nós conhecemos. Jesus, ele teve o momento do sermão do monte, tá? Das bem-aventuranças, que ele nomeia um roteiro de vida. Nós vamos ver Jesus no sermão dos ais, quando ele alerta o homem religioso, principalmente, é um alerta do procedimento do religioso, mas é um alerta moral para todas as criaturas. E nós vamos ver o sermão do cenáculo. Mas o que é o sermão do cenáculo? O sermão do cenáculo é uma sala de jantar, é o local onde ele foi cear com os apóstolos, era Páscoa, era um momento muito importante. E ali nós vamos ver várias passagens e literalmente a saideira de Jesus. E ao término desse jantar, dessa ceia que ele faz, lá ele sai e vai logo depois ser preso, tá? Então, é o momento em que ele, de forma resumida, vai lembrar os propósitos dos apóstolos, vai alertar Pedro, vai alertar Judas, ele vai lembrar-nos as razões porque a importância dele ir embora, tá? E eu só vou dar uma pincelada mesmo, porque eu teria que fazer assim várias gravações para a gente falar assim dele completo, tá? Dele completo. Mas se você quer olhar um pouquinho, o capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, faz parte desse sermão. Faz parte desse sermão, tá? Então, eu vou começar no primeiro versículo, que ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aqui ele nos alerta, que a gente possa permanecer fiéis na fé, nos princípios abraçados, mas tendo como base sempre a fé em Deus, a fé nos ensinamentos que ele estava trazendo, e que nós não perdêssemos nunca isso de vista. Então ele fala, não perturba seu coração, não, crê em Deus, porque tudo vem de Deus. Então Deus tem a causa, É a primeira questão do Livro dos Espíritos, a causa primeira de todas as coisas. Só que nós não podemos ignorar que existe uma lei de causa e efeito. Se eu passo por determinadas situações, tem um para quê e um porquê. Agora, quem gerou isso tudo? Somos nós. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, é isso que ele lembra aqui, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Quer dizer, lembra dos meus ensinos, lembra dos meus exemplos, e isso vai te ajudar a percorrer as dificuldades da vida com mais leveza, com mais paz no coração. No versículo seguinte, ele diz assim: na casa do Pai há muitas moradas, senão eu não vos diria, vou para vos preparar o lugar. Aqui nós vamos ver que Jesus nos alerta que há vários tipos de morada. A morada mental, a morada material, a morada espiritual. Nós vamos ver que esse alerta, há muitas moradas. Então, qual a morada que eu estou construindo no meu mundo íntimo, no meu mundo material,
E o que eu estou me preparando, me capacitando para a vida futura, porque lá é a minha real morada. Essa que é a razão. Então ele fala aqui, há muitas moradas na casa do Pai. Por quê? Processos vibratórios. E porque o Pai produz todos os dias. Há mundos e mundos e mundos e mundos habitados. Não é só da Terra, gente. Então é um alerta, você vê, há 2000 anos ele já nos diz isso. Então não te apega tanto a essas coisas aqui não, porque tem outras. Porque tem pessoas que pensam assim, só essa é a única. Não, há várias moradas, né? Então fica um alerta, né? Ele diz aqui, ó, quando eu me for vos preparar o lugar, outra vez virei e vos tomarei comigo, para que também estejais onde eu estiver. Jesus aqui nos alerta que ele vai retornar para a casa do Pai, que é a realidade nossa, que é a espiritualidade, e lá ele vai preparar o lugar. Ué, mas como é esse lugar? Vai depender do que eu estou fazendo. Essa morada futura vai depender da minha semeadura hoje. Então eu vou colher o quê? O que eu estou semeando para eu colher, né? Outra coisa também que ele nos alerta é: estarás comigo. Então, onde eu estiver, né? Também vós estejais onde eu estiver. Aqui que a coisa pega, porque Jesus está sempre conosco. A questão toda, será que nós estamos com Cristo? Quando João, lá em Apocalipse, diz assim, Deus é fiel. E nós? Nós estamos sendo fiéis? É uma reflexão. Esse sermão, ele é de muita reflexão. Porque como eles tinham convivido com ele aqueles 3 anos, é como se ele estivesse passando assim, por uma sabatina. Vocês lembraram de tudo que eu disse? Vocês fizeram uma reflexão disso? É um alerta, né? É um alerta. Já sabeis para onde vou, sabeis o caminho. Opa, você sabe o caminho? Então eu vou lembrar. Lembra quando Jesus disse lá atrás, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ué, então eu já sei o caminho, eu já sei a verdade, e eu sei que se eu percorro esse caminho, a vida espiritual habitará mais fortemente em mim? Sim. A questão 909 do Livro dos Espíritos. É o querer, é a vontade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Nesse processo aí que nós estamos vivendo no Brasil, com essa fábrica de mentira, né? O que você anda ouvindo? Verdades ou mentira? O que você anda disseminando? Verdade ou mentira? Porque com Jesus é a verdade. A verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Ele é muito claro nessas palavras, né? Então nós temos ouvido a voz do Cristo. De quem a gente tem ouvido? Fico alerta, né? Então ele nos diz aqui, olha... Aí Tomé pergunta para ele, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aquilo que eu me antecipei, né? Então Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso é um alerta porque nós estamos vivendo num momento de muita ilusão, muita materialidade, as pessoas se apegarem em opinião e não verdade, as pessoas estão muito sem compromisso com a verdade, as pessoas estão meio que sem saber. Mas eu vou lembrar de novo, aquele que é da verdade escuta a minha voz. O que quer dizer isso, Dilo? Os ensinamentos do Cristo, gente. O nosso alvo é um ensinamento do Cristo. Não adianta. Nós não vamos fugir disso, tá?
Vós, e aí, olha o versículo seguinte, ele diz assim, ó, vós conheceis a mim, também conheceis o Pai. Desde já o conheceis e o tenho visto. Ué, mas como é que é isso? Lembra quando Jesus fala, eu e o Pai somos uno? Fidelidade. Quem vê a mim, vê o Pai. Por isso que tem uma oraçãozinha que diz assim, no silêncio dessa prece, quero te pedir, quero ver o mundo como tu mesmo vê, quero que as pessoas vejam Cristo que já vive em mim. Então, nosso proceder diz o que nós somos. A nossa vivência, os nossos exemplos, diz muito disso. Então, essa coisa de meio cristão, meia verdade, meia mentira, não existe. Como não existe meia gravidez. Ou é ou não é. Essa que é a questão aqui. Por isso que ele fala da verdade. Então, aparecer bom, sabe? Casa de aquela carinha de Santa Casa. Parece bom. Não, a pessoa boa, ela é sempre boa. O bonzinho, ele tem um período bonzinho. Eu sempre lembro isso, porque é importante a gente guardar isso, né? Aí ele diz assim, olha, então quem vê a mim deve ver o Pai. Ué, por quê? Pelos exemplos, pelos ensinamentos, pela postura que ele tinha em vida. O que é o Pai? É todas as perfeições. Mas Jesus era perfeito igual ao Pai? Não, ele trazia uma perfeição relativa, era o bom exemplo, era o melhor espírito que pôde vir na Terra, questão 725 do Livro dos Espíritos, foi Jesus, por isso que ele é o guia e modelo, o mais perfeito que teve aqui, Jesus, guia e modelo, tá? Então é sempre bom a gente lembrar quem é o meu guia, quem é o meu modelo, Jesus, tá? E Felipe fala assim, Jesus, mostre-me o Pai e vai nos bastar. E olha só a resposta de Jesus. Tanto tempo estou convosco e ainda não tens conhecido, Felipe? Quer dizer, olha só, todos os exemplos de Jesus, você ainda tem dúvida do que você tem que seguir? Você está seguindo homens, opiniões de homens, atitude de homens? Não, não. Tem que atingir o modelo que eu tenho que seguir. O modelo é o Cristo. Não adianta, nós não vamos fugir disso, gente. A ciência está aí, e beleza, só que a ciência é fruto do amor de Deus, que Deus deu mais uma condição para o homem. Mas o modelo é o Cristo, não adianta. Então ele fala aqui, ó. Em verdade, verdade te digo, aquele que crê em mim e as obras que faço, a eles fará. Fará a maioria dessas, porque eu vou para o meu Pai. Então ele veio dar testemunho de todos os ensinamentos que ele agregou nesse processo de espírito superior que ele era. Ele veio, mostrou, praticou, repetiu, tá? Mas nos alerta, porque tudo que pedis ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. É um alerta, é um alerta. Agora, a questão aqui é saber, eu mereço? É necessário o que eu estou pedindo? Isso me traria felicidade ou me prejudicaria na situação? Porque o ser humano, ele gosta de facilidade. Só que muitas das vezes aquela aula difícil vai gerar em você paciência, tolerância, resignação, humildade. E Deus, como nós, pais imperfeitos, não tiramos os filhos do colégio porque matemática é chato.
Você acha que Deus vai nos tirar daqui porque essas lições são necessárias para a nossa vida? De jeito nenhum, né? Aí ele nos diz assim: se me amais, guardai meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Quando o doutor da lei questiona isso para ele, ele fala assim: o que lê na lei? O que você lê? Quer dizer, ele pergunta: o que você sabe disso? Aí ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E ele responde para ele: fazes isso e viverás. Então a resposta nós já sabemos. A doutrina vem de descortinar, abre infinitas possibilidades. Ela mostra as consequências da não prática do bem. Ela mostra as consequências de quando você é fiel e persevera no bem. Ela mostra para você que Deus não está punindo, mas sim corrigindo. Ela mostra que nós vamos colher aquilo que nós semeamos. Por isso, a reencarnação, a maior prova de misericórdia e justiça de Deus é a reencarnação. E em seguida ele nos diz aqui, olha: e eu rogarei ao Pai para vos mandar um Consolador, para que fique convosco eternamente. Uau! Livro do Evangelho, né? Evangelho, né? Eu não vim destruir a lei. As 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então nós estamos aqui com a nossa receitinha de felicidade. Não houve contradição em nenhuma delas. Moisés vem e nos traz os mandamentos. Jesus vem e testifica isso tudo. E a doutrina espírita nos mostra as consequências da prática disso tudo na espiritualidade e nas vidas futuras. Então nós vamos ver um complemento, tá? Então o Consolador ficará convosco. Por que ele vai ficar para sempre? Porque é da lei. Ele vai ficar para sempre, porque é a lei de Deus. Gente, a lei do homem muda, mas a lei de Deus não muda. Deus não faz uma média com um filho ou outro, não. Ele é tudo igual, a dor é igual, a alegria é igual. A questão toda é a nossa condição diante das situações. Então eu tenho aqui um Consolador. Então a minha vida está difícil, eu estou passando por um monte de coisas. O que esse Consolador faz? Consola. Mas ele consola como? Quando eu busco aceitar esses ensinamentos. Lembra? Obediência e resignação? Por que obediência, Dila? As leis de Deus. Eu tenho que obedecer às leis de Deus e me resignar diante desses fatores difíceis da vida, porque foi eu que gerei. Foi eu que gerei. Então as consequências, eu vou ter que viver com as consequências dos meus atos. E se eu quero uma outra encarnação com uma condição muito melhor, eu tenho que avaliar tudo que eu tenho feito nessa, para que a outra seja mais leve, mais suave, para que eu tenha mais condição, robustez de fé, coragem, para enfrentar outras situações da minha vida, mas mantendo firme aquilo que é imprescindível e que ele deixa aqui, a fidelidade a Deus. Crê em Deus. Ele começa já dizendo assim: crê em Deus. Ah, sabe, eu rezo tanto, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem ou você quer que Deus seja um garçom, resolva a sua vida, coisas que você gerou e você está sofrendo as consequências? Nós temos que saber que Deus ouve o tempo todo a nossa voz. Mas Ele dá segundo as necessidades e merecimento. É igual uma loja. Eu chego lá no balcão e falo assim pro homem da loja: eu quero isso. Ele faz o embrulhinho e entrega. Só que ele vai entregar o que eu preciso.
Ele vai entregar aquilo que eu mereço e não os caprichos, porque a infantilidade do ser humano é achar que ele não merece sofrer. Não existe isso, gente. E não existe sofrimento, existe corrigenda. O sofrimento é quando eu não aceito a corrigenda. Essa aqui é a questão. Nós só sofremos quando a gente não entende que aquilo é uma corrigenda. Então ele fala aqui: ao Espírito de verdade a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece, e vós os conheceis, porque habita convosco, está em vós. E nós vamos ver que a falange do Espírito de verdade, a codificação está todinha assinada por ele. O Espírito de verdade, quer dizer, um grupo de espíritos superiores que nos ensina, nos orienta através da doutrina espírita, trazendo resposta, nos libertando de dúvida, de medo, porque está ali, está tudo muito claro na doutrina. Ai, eu não estou entendendo muito. Não está entendendo ou não quer aceitar? Aquele que conheceis que estou com meu Pai está em mim. Ele está o tempo todo alertando. Guarda meus mandamentos. Esse que vos ame e a quem me ama será amado por Deus. E eu o amarei e nele me manifestarei. Então, a questão toda é o amor. Não adianta. Não adianta. Não adianta. A base de tudo que você possa imaginar. Relacionamento, profissão, evolução, a condição da terra, tudo passa pelo amor e pelo perdão, pelo auto perdão. Não tem jeito, não tem jeito. Agora a moda é ciência. Sim, a ciência sem amor, ela só é um experimento. Tá? Então vamos lembrar. Então ele diz assim, disse-lhe Judas, não o Iscariote, tá? Porque haviam 2 Judas. Esse o outro Iscariote era da cidade de Iscariote. Senhor, ou porque há em vós que manifestará e não no mundo? E Jesus responde, se alguém me ama e guarda minhas palavras, o meu Pai o amará. Viverei nele e farei nele a morada. Vós sois igrejas vivas. Então quer dizer, Deus habita em cada um de nós, nas ações, nos sentimentos, no amor fraterno. Então, quando eu vejo alguém, eu estou vendo ali uma materialização de um Deus que já está sendo trabalhado dentro de cada um. Né? Nós vamos ver a pessoa falando assim, Namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Então, qual o nível de Deus que você tem? Aquele Deus do Velho Testamento, que era olho por olho, dente por dente? Ou aquele que era da vingança? Ou você já traz um Deus que o Cristo nos mostra, um Pai misericordioso e bom? Aquele Pai da parábola do bom samaritano, aquele Pai do filho pródigo que vai ao encontro do filho. Que pai que você traz, que Deus que você cultiva aí dentro do seu coração? Um Deus de medo, de temor, ou um Deus de amor, de compaixão e de caridade? São perguntas, é necessário que se faça. Estas coisas tenho dito para que por ainda estar convosco, porque ele sabia da crucificação, né?
Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o qual Deus enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo que tenho vos dito e vos fará lembrar. Opa! Então, o que é a doutrina espírita? Moisés trouxe os 10 mandamentos, Jesus colocou em prática, a doutrina espírita está mostrando as consequências morais, espirituais, materiais desses ensinamentos. É isso que ele está falando. Aqui, ó. E fica bem claro, ele vos fará lembrar. Então não tem como você falar do livro dos Espíritos sem não lembrar de Jesus. Se você pegar todas as leis morais, você vai ver que as leis morais estão todas contidas nos ensinos que Jesus nos trouxe. Todas. Tudo. Toda codificação é a visão desses ensinamentos através da lente espiritual, através das consequências que nós vamos ver os espíritos aqui mesmo. Por que tanta gente com problema, tanta gente sem problemas? Por que tanta gente com expiações severas, outros ali, parece que a vida é uma flauta? Gente, tem que pensar, né? Mas ele fala assim: a paz vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não perturbe seu coração, não se atemorize. Aqui ele nos mostra que muitas pessoas falam assim: nossa, eu estou tão feliz. Na verdade, ela tem paz. Ela ainda não entendeu que a felicidade, já só em estar encarnado nesse momento, nesse processo de aprendizado, já é uma felicidade. A questão 921, 922 do Livro dos Espíritos, ele fala assim: existe uma felicidade que pode englobar todas as criaturas, o homem, até da criança ao velho. Ele fala assim: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, no momento em que eu me resigno com o que eu tenho, eu posso ter mais? Posso, trabalha, né? Consciência tranquila. Por que consciência tranquila? A prática do bem. Onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, eu sei o que está certo e o que está errado. Eu posso me enganar. Eu posso dizer que o certo está errado e que o errado está certo. Eu posso me enganar. Isso eu posso. Hein? É assim. Um pedacinho de bolo é bom? Bacana. 2 é bom? Bacana. 3 já não é. Mas aí eu falo: mas é só mais um. Isso é uma enganação. Que você sabe que aquele terceiro vai te prejudicar. Aí eu bebo um pouquinho. Aí eu bebo mais um pouquinho. Eu bebo mais um pouquinho. Não, mas é só um pouquinho. Isso é se enganar. Então, nós temos que entender as coisas que roubam a nossa paz. Hoje as pessoas querem ter razão, né? Querem ter razão. Por quê? Elas hoje querem discutir porque a verdade é delas. Claro, obviamente. Só que é dela. Ela não tem que impor ao outro o que é dela. A opinião dela. A visão dela é dela, já está dizendo, pertence a ela. Agora ela quer fazer o outro aceitar isso. Aí ela rouba a paz do outro e rouba a própria paz, porque ela vai ter um combate. Ué, mas não está aceitando o que eu penso? Não. Você perguntou para o outro: você pensa igual a mim? Você está disposto a mudar seu pensamento? Não. Então, ter razão e ter paz tem uma distância deste tamanho. E o que eu quero para mim? Ter razão ou ter paz?
Por isso que ele fala, a minha paz eu vos dou. A paz do Cristo é fruto de boas ações, bons sentimentos, bons pensamentos. É um produto. É o bom convívio, é a tolerância, é a paciência, é a resignação. Essa é a paz. Porque eu estou fazendo a minha parte. Então vai gerar dentro de mim uma condição. Agora, a paz do mundo é mentirosa. Nós estamos vendo aí um monte de países com guerra. Nós estamos vendo o nosso país com grandes conflitos. Hoje você tem até medo de conversar com os outros. Porque você não sabe o que o outro vai te ouvir ou vai te debater. Ele não quer te ouvir. Ele quer debater. Então, para que você vai perder sua paz? Não. Fica capaz de Deus. Deixa ele ter razão. Entendeu? Então, esse é um alerta. Por isso que Jesus fala, a minha paz. Você viu Jesus batendo boca com alguém? Insistindo com algo? Não, ele era autêntico, ele fazia parte dele. Agora, quem é da paz segue. Por isso que ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, segue. Ele diz ainda, já ouviste o que tenho dito, vou, mas vou e venho a vós, se me amais verdadeiramente, aqui é um alerta, se me amais verdadeiramente, guardai os meus mandamentos. Então, a gente tem que, o que eu tenho que guardar? O que Jesus falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Se queres ser perfeito, ama teu inimigo. Quer dizer, supera isso tudo, porque não é porque ele pensa diferente de você que você é superior a ele. Não. Então, às vezes, a gente está vendo inimigo na sombra. Então, nós temos que estar muito alerta sobre tudo isso, né? Então, ele fala aqui, olha, que a gente devia ficar feliz na presença dele. Como eu fico na presença do Cristo, Dila? Em oração. Quando eu olho para tudo que Deus criou, quando eu olho para o céu e contemplo, appreciation, né? Aprecio. Eu não, o céu tá mais ou menos feio, tá nublado, tá chovendo. Não. Aprecie a obra de Deus. Aprecie uma flor, uma criança. Aprecie o outro fazendo bem. Aprecia o outro sorrindo. Aprecia. E essas coisas, né? Ele fala aqui, mães, para o mundo, saiba que eu amo o Pai, né? Eu faço o que ele mandou eu fazer. Então, olha só que interessante. O que ele fazia era uma prática de amor a Deus. Porque ele ia e fazia o que ele tinha que fazer. O que ele tinha que fazer. Então, a gente tem que saber, faça, cumpra a lei de Deus. Hoje as pessoas estão cheias de opinião, mas de pouco exemplo, né? De poucas ações. A prática de Deus, a prática é desse tamanhozinho, a prática é pequenininha. Não, é fazer, né? E esse sermão, ele vai estendendo isso tudo, né? Ele fala assim, eu sou a verdadeira videira e o Pai o lavrador. Olha a comparação, porque ele estava trabalhando com pessoas simples, né? Todo ramo que vem de mim, todo ramo que não vem de mim, não vai dar frutos. Por quê não vai dar frutos? Ele é a seiva que vai alimentar. Então ele diz assim, todo ramo
que não vem de mim não dá fruto, e o Pai retira. E todo que dá fruto, ele limpa e dá mais fruto. Lembra quando ele fala, aquele que tem, mais se dará? Por quê? O amor gera mais amor, a paz gera mais paz, a esperança gera mais esperança e tudo mais. Agora, se eu sou ingrato, eu gero mais ingratidão. Se eu me magoo, eu só crio mágoa. Tudo é mais. Então, vamos fazer mais das coisas positivas. Aí elas vão se multiplicar. E as negativas vamos tentar vencer. Porque senão elas também vão se multiplicar. Você já viu gente que reclama? Ela vive reclamando. Ela reclama do tempo, da vida, disso, daquilo. Ela reclama de tudo. Ela só não reclama que ela é chata. Porque o dia que ela reclamar que ela é chata, ela vai se despertar. Ela vai falar, nossa, eu sou uma chata. E aí ela começa a educar esse hábito. Porque é um hábito. Reclamar virou hábito. Então, quando eu começo a agradecer, como diz o Paulo, agradeça no pouco para ser digno do muito. Quando eu passo a ver gratidão em tudo, gratidão em ouvir, falar, em ver, andar, fazer. Gratidão. Até nas coisas que eu julgo ruins, eu devo ter gratidão. Porque o que aquilo está me ensinando? Então, eu tenho que ser grato. Tem algo ali. Então, ele diz aqui, ó, estais em mim e eu em vós como um ramo. Então, olha só, nós somos como que ramo de Deus. Então, que possamos dar frutos. Como que você conhece uma árvore? Pelos frutos. Como que você conhece que é discípulo de Jesus? Porque ele tem a mesma conduta de Cristo. Por isso ele fala, os meus discípulos se conhecerão por muito amar-se, porque eu vos amo. Então ele fala para o discípulo, eu te amo. Então o que o discípulo tem que fazer? Replicar esse amor. Essa é a realidade. Discípulo vem da palavra disciplina. Então, eu tenho que disciplinar os meus sentimentos. Se são negativos, que eu tenho que disciplinar, substituindo por sentimentos bons, por virtude. Lembra do capítulo 17 do Evangelho, gente? O homem de bem. Está linkado ali todas as posturas do homem de bem. Ele sobe, ele é trabalhador, ele é bom. Ele não fica nesse nheco-nheco, não. Que ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem um modelo e ele segue a risca o modelo, né? Então, ele alerta que se você estiver apartado de mim, como que eu vou te ajudar? Se a pessoa não ora, se a pessoa não busca soluções, ela quer que os outros tragam. Não, somos nós. Temos que buscar essas soluções, somos nós. Mas ele alega, olha só que coisa linda. Estas coisas eu tenho dito para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A que alegria a que ele se refere? Bem-aventurados. Quer dizer, felizes é você que cumpre os mandamentos de Deus. Por isso ele fala, bem-aventurado o aflito, bem-aventurado o misericordioso, bem-aventurado o brando, bem-aventurado o pacífico, bem-aventurado você que está sofrendo as sanções da justiça. Quer dizer, se alegra, porque você não está sozinho nesse processo. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que mando. E aí, não quer ser amigo de Jesus? Faz o que ele mandou. Faz o que ele mandou. E você vai ter conquistado um amigo. Hein? Quer ser amigo de Jesus? Aqui, tá claro. Tá claro, tá? Ele diz assim, olha, se o mundo vos odeia,
É um alerta, ó. Se o mundo vos odeia, sabeis que odiaram a mim antes de vós. Ué, mas por que mesmo eles odiaram Jesus? Vamos lembrar. Porque eles eram religiosos da boca para fora. Vaso caiado por fora, cheio de podridão por dentro. Virava os olhinhos para falar de Deus, mas na hora de praticar as leis de Deus, eles não praticavam. Essa que é a questão. Jesus veio mexer, porque Jesus descortina a pessoa, gente. Jesus, ele mostra, ele escancara quem é a pessoa. A pessoa pode enganar a mim, você, fulaninho, beltraninho, mas não engana todos ao mesmo tempo. É Jesus mostrando com quem você está convivendo. Então é um alerta. É um alerta muito grande. Entendeu? E ele nos diz aqui que ele foi odiado por quê? Porque ele fez o certo. Paulo fala isso. Vão ser considerados loucos. Por quê? Quando todo mundo tá fazendo normose, né? Tá seguindo normal. Não, mas agora é normal, Dila. Agora é normal odiar. Agora é normal ofender os outros. Agora é normal falar verdade. Verdade. Gente, a verdade, ela anda junto com o amor e a justiça. Você não faz justiça sem amor e verdade. Será que é verdade o que você está usando? Hein? Que verdade é essa? Se você ouvisse essa verdade, você ia gostar? Pergunte-se. Porque é isso que esse sermão vai falar. Pergunte-se sobre isso, né? Qual é a verdade que você usa? Verdade para jogar verdade na cara do outro de forma ofensiva? Ou a verdade que liberta? Hein? Que é amorosa, que é aquela igual Jesus chegou junto e alertou: Maria, ama. Ele chegou perto dela e falou assim: olha, você é prostituta, você é mal vista, você é isso e aquilo. Não. Ele disse: Maria, ama. Ué, você quer excluir o amor, a sensibilidade, a emoção da sua vida? Eu não acho meio difícil. Você fazer evangelho, falar do evangelho e excluir amor, emoção, sentimento da sua vida. Eu acho meio difícil. Então, preste atenção na leitura, né? Então, ele diz aqui, olha: quem me odeia, odeia o Pai. Claro. Eu e o Pai somos unos, ele diz. Então, os ensinamentos de Deus, ele vivia. E ele pede que nós, que aqui nos encontramos, façamos o mesmo. Repitamos os exemplos dele. É claro que vai ser mal visto. É claro, vai perturbar. Quem não faz, vai perturbar, tá? Se entre eles não fizer feito obras, nenhum outro fará. Não teria pecado. Aqui consiste o erro. Aqui que consiste o erro. É um lembrete. Contudo, estarão odiando o Pai. Quem não vê a mim, não vê o Pai. Ele mesmo fala. Então, como é que eu vejo Cristo? Nas boas ações, né? Mas essas palavras, ele fala, olha: mas quando vier o Consolador que eu os enviei, ele vos fará dar testemunho de mim. Como que a gente conhece um espírita? Pausa para lembrar, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Pausa de novo. Pelo número de pessoas que ele consola.
Mas quem são os bons espíritas? Aqueles que praticam as obras que o Cristo deixou e os ensinamentos que a espiritualidade está nos orientando. Tá. E aí eu pergunto, vocês estão sendo fiéis a homens, aos ensinamentos que Jesus nos deixou? É um lembrete. Porque ele disse, aonde estiveres, eu estarei. Mas como que o Cristo vai estar onde eu estiver? Quando eu reproduzir os ensinamentos, a prática que ele nos ensinou. Essa que é a questão. Essa é a questão. É um alerta. É um alerta que a gente deve ficar assim, bem atento. Bem atento. Então, há muitas condições de ensinamento e nós temos que perseverar, mas perseverar como? Então, Jesus, ele vem nos lembrar que nós temos que nos tornar seres humanos melhores. Ele ia se despedir, ele estava se despedindo, mas ele fez que todos eles relembrassem a base de tudo que ele estava nos ensinando. Esse sermão é bem longo, né? Bem longo, algumas partes aqui eu não vou comentar, porque já está dando 50 minutos aí, praticamente. Então, cabe-nos a todos nós lembrarmos sempre a fidelidade que nós temos que ter com os ensinos de Jesus. Então, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, entender o processo reencarnatório, a lei de causa e efeito, tá? Os mundos habitados, por isso que ele fala das muitas moradas, e a comunicação com os espíritos. Então, esses ensinamentos, essa base, né? Então, nós vamos ver Jesus replicando isso em tudo. As bem-aventuranças, se nós formos vermos os misericordiosos, os brandos, os pacíficos, essas três bem-aventuranças está falando diretamente as condições espirituais do Altíssimo. Diretamente, todas as outras. Mas essas três, por quê? O misericordioso é o perdão. Ele fala assim, o brando herdará a terra. Ultimamente eu não tenho visto brandura nas pessoas. As pessoas estão reativas. Qualquer coisa que você fala, nem terminou, a pessoa já está respondendo. Ela não te ouviu. Então, a brandura, a mansietude, a tolerância, a ciência, a paciência, que é a ciência da paz, né? O pacífico, porque existe o pacificador e o pacífico, são diferentes. O pacífico é a pessoa que tem já trabalhado dentro de si a paz. O pacificador é aquele que chega e espalha e envolve os outros com a paz. Então, o sermão do cenáculo, nós vamos ver que é um lembrete de muitas coisas, que no futuro, de repente, eu faço até a segunda parte, para a gente continuar comentando, né? E porque nesse sermão ele fala assim, agora eu oro por vocês, ora a Deus por mim, oro a Deus por vocês, mas eu oro também aqueles que por vocês vão crer, que somos nós, que através dessas obras
de Pedro, de Paulo, de João, de todos mais, nós vamos crer nesse ensino. Então, aqui você vê como Jesus tinha uma visão lá. Então, ele tinha uma visão que chegaria um momento que também nós precisaríamos de oração. Por que oração, Dila? Para que tenhamos coragem, humildade, resignação e perseverar no bem. Ah, mas todo mundo faz assim, já dizia a minha mãe, você não é todo mundo, né? Então, se vós me amais, assim que Jesus fala, se vós me amais, fazei o que mando, amai-vos uns aos outros. Os meus discípulos se conhecerão por muito amar-se. Então, aqui a nossa parte, nós estamos cumprindo com esse mandamento de amor, de respeitar o outro, de aceitar o outro e entender que ele tem o direito de pensar diferente. Mães, que nós temos uma coisa em comum, que é Deus e os ensinamentos. Não cabe a mim apontar, cabe a mim praticar. Os meus discípulos se conhecerão por muito amar-se. Mas como você reconhece o espírita? Pelo esforço para domar suas más inclinações. Espírita, amai-vos. Espírita, instruí-vos. Então, o amor está primeiro que o conhecimento. Porque excesso de amor é um desequilíbrio, excesso de cultura é outro desequilíbrio. Por isso os dois têm que andar juntos, ó, as asas, juntas. Amor com conhecimento, amor com conhecimento. Quando eu quero por muito conhecimento e não quero por amor, esse conhecimento ele vai ficar capenga. Quando eu quero por muito amor, eu acabo caindo no erro dos excessos. Também tá capenga, mas os dois juntos, eles somam. Então, é imprescindível isso. Por isso, espírita, amai-vos, mas instruí-vos. Quer dizer, façamos a nossa parte. Tá aí um pouquinho o resumo do sermão do cenáculo, que a gente possa ter oportunidade para conversar sobre isso, de repente futuramente até trazer o sermão dos ais, que é um alerta para os religiosos, para que fiquem atentos, porque religião é algo social e religiosidade é atitude, e aí são coisas bem diferentes, né? Que possamos perseverar no bem. Eu agradeço a atenção, o carinho, e que Jesus Cristo, nosso guia e mestre, nosso bom pastor, possa sempre estar conosco, mas que possamos também estar com Ele, porque Ele disse: quem me ama ouve a minha voz. Então que possamos ouvir o som do bom pastor e seguir essa voz e seguir esses ensinamentos. Essa aqui é a nossa, aqui é o nosso objetivo nesse planeta, porque aqui nós estamos de passagem, somos espíritos imortais, num processo evolutivo, passageiro, um piscar de olhos diante da eternidade. Então não vamos fazer de algo passageiro mais importante de algo que é eterno, né? Então, que a paz de Jesus seja conosco, gratidão por esse momento, e vamos fazendo as nossas reflexões. Muito obrigada a todos, muita paz.